Fala, coração! Chegamos à aula 40 de literatura para o canal Escolha Educação. Coração, lista de leitura obrigatória do vestibular Unicamp. Aliás, é a novidade para esta edição. Livro que está entrando na lista aqui agora. E também novidade por ser o quê? Uma obra escrita originalmente na língua inglesa. Portanto, nós iremos trabalhar com uma tradução. Beleza? No Seu Pescoço. É um livro de contos da Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana, badaladíssima. Vai estar aqui no Brasil lançando um novo livro, agora no mês de junho, hein? No Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, e no Mackenzie, dia 16 de junho em São Paulo. Tá? Então a Chimamanda é estrela, é celebridade, tá bom? Já vamos falar por quê aí. Muito bem escolhido o livro, tá? Aborda aí diversas temáticas que tenho certeza a Unicamp vai relacionar com escritores, né, brasileiros. Beleza? Uma Conceição Evaristo, tenho certeza, tá? Principalmente a Conceição Evaristo, mas não só ela, tá? A Chimamanda nasceu em 1977, não chegou ainda aos 50 anos de idade, nasceu em Enugu, na Nigéria. E é óbvio, né? Ela vai partir da experiência de vida dela para escrever esses 12 contos que formam o livro. Parte da experiência dela é vivida na própria Nigéria. Ela, filha de professores universitários, vivendo no ambiente universitário, e parte da experiência dela vivida como imigrante nigeriana nos Estados Unidos. Então ela vai integrar esses dois lados, né? O resgate da cultura local, da cultura tradicional, as raízes culturais dela, a preservação dessas raízes e, ao mesmo tempo, né, o mundo globalizado. Ela é obrigada a conviver com esse mundo globalizado. É uma literatura crítica, mas sempre, né, sem perder de vista o aspecto artístico. A gente vai encontrar aqui em histórias curtas, narrativas curtas, né, personagens complexas, com complexidade psicológica. Então é uma excelente escritora e uma excelente escolha da Unicamp. Coloquei aqui 3 livros dela, além do que está na lista, outros 2 que eu vou citando ao longo da aula. Tranquilo, coração? Então vamos lá, né? Para facilitar um pouquinho a vida tá dura, né? Para quem vai prestar vestibular Unicamp, vários livros ali com poemas, com contos, muitas histórias, muita coisa. E aqui tentando, né, encontrar uma forma de tornar isso mais acessível para você interessado no vestibular, o que eu coloquei? 12 contos. Os títulos estão aí com diferentes cores. Quando aparece verde, Nigéria, a história está ambientada na Nigéria. Quando aparece o pink aí, Estados Unidos. Tranquilo? E aí vocês vão perceber que é quase metade, né? Metade, metade. Ao lado eu coloquei alguma coisa, alguma pista aí de leitura. Pode ser o tema, né? Vocês vão perceber empatia aparecendo em algumas histórias, a guerra de Biafra em outras delas, a questão cultural, da tradição cultural nigeriana vai aparecer também, questão de feminismo, machismo aparecendo em outras histórias. Então são os temas recorrentes. Evidente, né? Você não vai ter condições de lembrar os 12 contos. O vestibular vai trazer para você informações a respeito. E aí você vai ter que trabalhar com o trecho. Por isso, coração, né? O professor aqui que vos fala faz essa opção de trabalhar sempre, né? Com o quê? Com... Opa, agora não volta mais? Voltou. Não, eu quero voltar, coração. Pronto, tá aí. Tá? Eu sempre faço a opção de trabalhar com o texto. Leitura. Eu quero ler com você. Eu quero ler para você. Mas eu não posso ler por você. Eu não posso chegar aqui e fazer um comentário
raso sobre o livro, apresentando em 10 minutos as características dele e pronto, está tudo resolvido. Não, coração, porque na hora da prova você vai ter que lidar com leitura, interpretação, análise, intertextualidade. E como é que se aprende isso? Fazendo. Tranquilo? Então, ler trechos, analisar trechos é, na minha modesta opinião, fundamental para você se preparar da melhor forma para o vestibular. Tá bom? Primeiro conto do livro, A Cela 1. Narrado em primeira pessoa, quem narra a história é a irmã do protagonista. Na segunda vez em que nossa casa foi roubada, foi meu irmão Namabia. Quem está contando a história é a irmã. Quem roubou a casa foi o irmão Namabia. Há, óbvio, um certo ciúme aqui, né, da narradora em relação a esse irmão, considerando esse irmão um tanto quanto protegido pelos pais. Preferido, predileto. Meu pai pediu que Namabia escrevesse um relatório contando como as tinha roubado, em que tinha gastado dinheiro, com quem tinha gastado. Meu pai, o professor. E aí lembrem, eu acabei de falar, ela, né, Chimamanda, filha de professor universitário. Então aqui a história ocorre, acontece dentro dessa cidade universitária, do campus. Beleza, coração? E o irmão roubando a própria casa. Qual a consequência? Qual a penalidade? Qual a punição? Nada. O pai, acreditando, né, que dessa forma ele vai educar melhor, ele acredita que o filho, ali registrando o que aconteceu, né, o filho vai rever as suas atitudes. Infelizmente não foi o que aconteceu. Talvez o roubo jamais voltasse a ser mencionado se 3 anos depois, quando estava no 3º ano da faculdade, Namabia não tivesse sido preso e trancado numa cela de delegacia. E aí o que acontece? A família, né, os pais e a irmã que conta a história vão lá visitar, vão levar comida, né? E a menina fica revoltada com isso. Quer dizer, o irmão só faz bobagem e o tempo inteiro a família se mobiliza por ele. Então a visão que ela tem desse irmão é a pior possível. Quando que isso vai mudar? O irmão que está preso morre de medo de parar na cela 1, porque na cela 1, quase uma solitária, é o lugar onde eles torturam os presos. Então ele tinha pesadelos com a cela 1. Vai mudar a história, e é isso que é legal de você perceber, quando aparece lá na cadeia um velho, olha o velho, tá em destaque total aí, absoluto, negrito e sublinhado. Um velho tinha sido empurrado para dentro de sua cela no dia anterior. Um homem de mais de 70 anos. O filho dele estava sendo procurado por assalto à mão armada e quando a polícia não encontrou o filho, decidiu prender o pai. Isso mexeu com o irmão da narradora. E a partir daí ocorre uma mudança. A empatia do irmão preso pelo velho fez com que a narradora mudasse a visão dela a respeito, né, do que está preso. Eu vi que os olhos do meu irmão malandro, estavam cheios de lágrimas e senti uma ternura por ele. Então aqui, coração, é a famosa, ó, empatia gera empatia. Então ela só vai conseguir se aproximar afetivamente desse irmão quando ela percebe essa mudança no irmão. E aí é lógico, ele vai para a cela 1, apanha, né? E aí vem essa outra pitadinha que eu não posso deixar passar. Por que vocês fizeram isso com o meu filho? Vocês não sabem criar seus filhos. Todos vocês que se acham importantes por trabalharem na universidade, quando seus filhos se comportam mal, acham que eles não têm que ser castigados. Então há uma divisão, né? Uma divisão de classe, uma desigualdade econômica ou pelo menos uma desigualdade no conhecimento. Então dentro da própria Nigéria há essa divisão. Então, a gente percebe, né, diferentes visões no mesmo país.
Tá joia? Lógico, o Namabia não vai contar o que aconteceu com ele na cela 1, mas a gente é capaz de imaginar. Então a história aqui, ela é importante para você perceber esse movimento de mudança, a mudança provocada pela empatia. Tá joia? Então uma primeira boa história dentro do livro aí, tá? Segundo conto, coração, réplica. Você já percebeu pela mudança na cor que aqui a história vai se passar nos Estados Unidos. Homens nigerianos ricos que mandam as esposas terem seus bebês nos Estados Unidos. Tem vantagem, né? Vai nascer como cidadão norte-americano. Ele, marido, vivia na Nigéria e também nos Estados Unidos. Eles tinham 2 casas. Há uma diferença entre os 2 lados da cama. O fato de que um deles só é usado 2 meses por ano. Então imaginem, coração, essa esposa que está vivendo nos Estados Unidos, boa situação econômica, tudo aparentemente favorável para ela, ela só tem o marido ali 2 meses por ano. No restante do tempo, o marido vive na Nigéria. E aí é óbvio, né? O título está remetendo a essa vida dupla, né? O original e a réplica a cópia. Tudo bem? Quem é a original? Teoricamente ela. Mas evidente que na Nigéria esse marido tem outras relações afetivas, amorosas. Nossos homens gostam de nos manter aqui, deixam a gente e as crianças com casas e carros enormes. Estamos falando, portanto, do nigeriano, do africano que vive nos Estados Unidos com boa situação financeira. Não é o pobre coitado. Nos arrumam empregadas na Nigéria para quem não temos que pagar esses salários absurdos dos americanos, ainda explorando nigerianos. É isso que os Estados Unidos fazem com você, pensa ela. Eles causam uma igualdade forçada. Você não tem ninguém com quem conversar de verdade. Vejam que ela é discriminada nos Estados Unidos não pelo dinheiro, não pela condição financeira e econômica, mas por ser africana. Tudo bem? Então ela não tem com quem conversar. E aí ela vai conversar com quem? Os filhos pequenos, né? Por isso acaba falando com a empregada. E quando se dá conta, ela virou sua amiga, sua igual. Ela nunca contou a Amaeshi como a infância das duas foi parecida. Então o ponto de contato dela, né, que vive nos Estados Unidos, com a Nigéria, com o país de origem, com a cultura de origem, é a empregada. Beleza? Então percebam, há uma diferença social, mas a aproximação cultural entre as duas. E aí a empregada, a amiga, a Maeshi, joga direto com ela, né? Senhora sabe que Oga Obiora, o marido, tem namoradas. A senhora não faz perguntas, mas no fundo sabe, evidente. E aí, num determinado momento do conto, nós vamos ter a explicação do título, né? O casal que mora a 2 casas dali começou a colecionar arte africana. E eles também se contentam com boas réplicas, cópias. Embora gostem de conversar sobre como é impossível encontrar originais. Por quê, coração? Os ingleses, né, os colonizadores, tanto dos Estados Unidos como também da Nigéria, né, roubaram as máscaras originais. É uma verdadeira raridade. Quando o Obiora consegue encontrar uma peça original, ocorre uma mudança, né? Então essa esposa que está ali aguentando calada essa situação, ela vai reagir. Niken, vou chamar desse modo, não sei qual é a pronúncia exata, Niken sente falta de seu país. Niken pensa em voltar para a Nigéria. Nós temos que encontrar uma escola para Dana e Ok, os filhos, em Lagos. Então o desejo dela de ser a original no país original. Beleza? De voltar para as próprias raízes. Então aquela vida boa e confortável nos Estados Unidos não é o suficiente, porque é uma vida dupla, é uma vida de hipocrisia, é uma vida de mentira, é uma vida artificial. E aí ela quer o resgate
né, daquilo que ela vivia na Nigéria. Ser a esposa original no país original. Beleza? Então também, muito boa história aqui, né, da Chimamanda. Aqui, coração, vou me empurrar para o canto. Uma experiência privada. Tema eu estou sempre destacando, né, para facilitar aí didaticamente. Diferenças étnicas, culturais, religiosas. Um homem passou de carro sobre um exemplar do Alcorão. Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, que estava no acostamento. Um homem que por acaso era ígbo e cristão. Chimamanda Adichie é dessa etnia ígbo, né, cristã, beleza? Só que ela vai focalizar, né? Há uma divisão no país. No norte do país, principalmente, há muçulmanos da etnia Hausa, tá? Muçulmanos Hausas estavam atacando cristãos ígbos a machadadas e apedrejando-os, sem saber quem era ou quem estava matando quem. Então a divisão que ocorre por uma diferença étnica e religiosa. E aí em negrito sempre aquilo que eu estou destacando, né? Como fulcro do texto, da narrativa ali. As ondas de violência não acontecem do nada. A religião e as etnias muitas vezes são politizadas, porque o governante fica a salvo quando os governados famintos matam uns aos outros. Enquanto se preocupam com essa diferença religiosa e cultural, a questão econômica fica em segundo plano. Perceberam? E aí a historinha que nós vamos ter aqui, qual é, né? De uma amizade que se faz, que se cria, de uma situação de empatia entre duas mulheres que estão à margem do conflito armado, bélico, tá? Uma cristã, com boa formação, estudante de medicina, e a outra uma mulher muito simples, pobre, feirante, tá? De origem muçulmana. Então ali, coração, primeiro eu vou ler o trecho, né? Ela verá outros corpos, muitos queimados, deitados no acostamento ao longo da rua. Ela olhará apenas para um deles, nu, rígido, com o rosto para baixo, e se dará conta de que ele não sabe dizer se aquele homem parcialmente queimado é ígbo ou Hausa, cristão ou muçulmano, só pela pele enegrecida. Então, focalizam muito as diferenças e não percebem, né, que são iguais. São iguais enquanto seres humanos, são iguais pela cor da pele, são iguais por serem do mesmo país e da mesma, né, África, do mesmo continente. Então, vão pegar muito mais a diferença para motivar a briga, a divergência, do que a semelhança. E aí, elas, mulheres, é a perspectiva de uma escritora, tá? Conseguem ver o outro lado. Estão se escondendo, né? Naquele conflito louco que está na rua, as duas mulheres se escondem ali num cubículo. A mulher volta para dentro da loja, forte sotaque Hausa, é muçulmana, por causa do lenço. Eu ser feirante, diz a mulher, eu vender cebolas. E essa mulher muçulmana está lá amamentando um bebê. E tá lá com um probleminha, né? No seio, no mamilo. A Chica, que é a personagem central aqui, né, cristã, ígbo, ela é praticamente médica, está estudando medicina. Então ela vai cuidar da outra, ela vai orientar a outra mulher. Mais tarde, Chica lerá no The Guardian que os muçulmanos reacionários do norte, falantes da língua Hausa, têm um histórico de violência contra não muçulmanos, e em meio à sua dor irá parar para lembrar que examinou os mamilos e viveu a experiência de conhecer a gentileza de uma mulher que é Hausa e muçulmana. Então, as duas mulheres ali naquele cubículo, naquele microcosmo, conseguem viver, né, uma situação de empatia e de parceria distante do conflito, distante ali do que é a guerra. Tá bom? Essa guerra vai voltar em outras histórias. Aliás, né, na história seguinte, já retorna aqui. Fantasmas. Aqui especificamente mesmo,
falando da Guerra de Biafra. Guerra de Biafra é assunto principal deste livro aqui, que é um épico. Tá? Falando sobre a Guerra de Biafra, quase 500 páginas, é um épico. É um maravilhoso livro da Chimamanda Adichie, Meio Sol Amarelo. Já virou até filme, tá? Você pode encontrar por aí. Fantasmas. Hoje eu vi Ikena Okoro, um homem que eu acreditava estar morto há muito tempo. Mas sou um homem educado no Ocidente. O personagem que está contando a história em primeira pessoa é um homem, um professor de matemática aposentado de 71 anos. E aí a situação do professor aposentado, olha lá. Desculpe, o dinheiro não chegou. O ministro da Educação roubou o dinheiro da aposentadoria. Muitos dos professores estão mudando suas datas de nascimento oficiais. Eles vão na Secretaria de Recursos Humanos, subordam alguém e diminuem 5 anos. Ninguém quer se aposentar. Só que isso significa o quê? Trabalhar até o final da vida, para poder ter salário, para poder ter dinheiro, tá? Quem está narrando a história aqui ainda recebe, olha lá, dinheiro da filha Nikuru, que manda dólares, né? A filha Nikuru que vai viver nos Estados Unidos. Lembrem da história de vida da Chimamanda, nascida na Nigéria, filha de professor universitário que vai viver nos Estados Unidos, tá bom? Eu me lembro de como Ikena organizou o primeiro protesto depois que Biafra foi declarado um Estado independente. Essa divisão étnica e religiosa acaba gerando essa guerra. Há uma divisão do território nigeriano. A parte do norte continua como Nigéria, com maioria muçulmana, e a parte do sul cria um Estado de Biafra, maioria Igbo e cristã. Só que o conflito permanece, vira uma guerra civil. Lutando pela independência de Biafra, aquilo vira uma guerra civil e Biafra passa a ser um lugar de fome, de miséria, de privação. Crianças extremamente magras, esquálidas. Tudo bem? E o Biafra, né, não vai para frente, o Estado não acontece, né, acaba perdendo a guerra. E ali, né, vocês vão ver. Eu me pergunto o que teria acontecido se tivéssemos ganhado a guerra em 1967. Talvez não estivéssemos indo procurar essas oportunidades no exterior. A filha Nikuru foi viver nos Estados Unidos. Eu não teria que me preocupar com o nosso neto que não fala Igbo, que vai perdendo as raízes culturais. Olha o tema recorrente aí. Beleza? E aí é lógico, né? Esse Ikena Okoro, que todo mundo acreditava morto, não está morto. Tá? Então, aquilo que acontece em guerras, em ditaduras, lembra, né, bastante o filme, o livro Ainda Estou Aqui. Os desaparecidos. Então acreditavam que estava morto e não estava. Beleza, coração? Então, uma boa história aqui também, falando um pouquinho, né, do que é a Nigéria, explicando um pouquinho da Nigéria. Mudou a cor, saiu verde, entrou pink, aqui você já sabe o que? Estados Unidos. Uma das melhores histórias do ponto de vista do enredo. Tá? Um enredo bem legal. Na segunda-feira da semana passada. Na Nigéria, eles chamavam crianças assim de mestiças. E a palavra automaticamente significava uma bela pele clara. Coração, olha a diferença que criam. Né? São todos negros ou pretos, mas um de pele mais escura, outro de pele mais clara. E aí o de pele mais clara é admirado. Olhem o absurdo da coisa, né? E isso vale nos Estados Unidos, isso vale na Nigéria. Viagens ao exterior para visitar avós brancos, mas nos Estados Unidos, mestiço era insulto. Então, mestiço na Nigéria é legal, porque a pele é mais clara. Mestiço nos Estados Unidos já não é tão legal assim. E aí o patrão, o dono da casa, o Neil, ele é judeu, branco, e ele é casado com uma mulher, né, de origem africana, tá? Tracy. Eles vão contratar uma empregada, vai servir ali de babá, tá? De origem africana também, uma nigeriana, que é a Kamara.
Agora percebam, né, a crítica que ela vai fazendo. Neil parecera surpreso ao saber que Camara era nigeriana. Você fala inglês tão bem. Qual é a língua oficial da Nigéria, coração? Inglês. País colonizado pela Inglaterra, da mesma forma que os Estados Unidos. Então, o quanto, né, os norte-americanos são ignorantes em relação ao restante do mundo. Ela ficara irritada com a perplexidade de Neil. Ela contara a Neil que tinha um mestrado, queria ganhar algum dinheiro como babá enquanto esperava seu green card, né, o passaporte da alegria, ela se tornar uma cidadã norte-americana, podendo ficar lá, né, com tranquilidade. Bom, eu preciso de alguém que possa se comprometer a ficar do emprego até o final do ano escolar do Josh. Então ela é contratada para ser babá, para cuidar desse Josh. Não tem nenhuma outra criança birracial como ele na escola. Birracial, mestiço. Pai branco, judeu, mãe, né, africana. Minha mulher é afrodescendente e eu sou branco, judeu. Camara se perguntou onde estaria a mãe do menino. Então ela fica 3 meses trabalhando ali sem ver a cara da mãe do menino, da tal de Tracy. Tracy é artista plástica, tem passado muito tempo no porão. Está trabalhando numa peça grande, uma encomenda. Tem um prazo de entrega. Não se esqueça, não incomode Tracy por nenhum motivo. E aí vem o título do conto. 3 meses sem ver Tracy até a segunda-feira da semana passada. Foi o primeiro encontro das duas. Ela, a Camara, vai para os Estados Unidos para encontrar um namorado que está ali, né, estudando, trabalhando. Então ela acredita nesse amor, só que ela ficou 2 anos, 3 anos, 4 anos sem ver esse namorado. E aí a relação tá fria. Quando ela conhece a Tracy vai, né, fazer a seguinte sugestão para ela. Olha lá, né? Agora o que movia sua vida era pensar que Tracy ia subir as escadas de novo. Você ficaria nua para mim? Eu pintaria você. Então a Tracy, artista plástica, quer pintar, né, a Camara nua. E aí pinta um clima entre as duas. Ela se desinteressa pelo Tobeshi, que é esse namorado nigeriano, e ela está ali completamente seduzida e atraída pela Tracy. Só que, um pouco depois, chega lá a professora de francês do menino, né, do Josh, e ela faz a mesma proposta para a mulher branca, de pintar nua. E aí, óbvio, né, rola um ciúme ali, ou ela se sentindo preterida, né, a outra fazendo a mesma proposta, ela acreditando que havia ali uma certa paixão, né, um romance em vista, e isso não acontece. Então aqui é o conto em que o enredo é mais importante. Tem as questões, evidentemente, né, raciais, mas o enredo acaba prevalecendo, e é aquela hipocrisia, né? O Neil percebe que a mulher faz isso e tá tudo bem. Ele aceita ali, dá pra gente perceber isso. Tudo é muito sutil, por isso que eu falo, né? Ela constrói personagens com grande complexidade psicológica. Então é uma excelente escritora, a Chimamanda. Estamos chegando na metade, coração. Jumping Monkey Hill. Deveríamos traduzir isso como Montanha dos Macacos Pulantes? Deve ser isso, tá? Vamos lá. O Junua achou estranho que o workshop para escritores africanos fosse ali, em Jumping Monkey Hill, nos arredores da cidade do Cabo, África do Sul. O nome em si já era absurdo, e o resort tinha a complacência dos bem-alimentados. Os outros hóspedes de Jumping Monkey Hill, todos brancos, olhavam desconfiados para os participantes, para os escritores negros, pretos, africanos. Justo ali, né? Então, tem a ver se eles querem realmente prestigiar a literatura africana. O workshop duraria 2 semanas. Era esperado que todos eles, todos os convidados, um escritor de cada país ali, né, escrevessem um conto. Edward
é o personagem importante aqui, tá? É o nosso antagonista, tá? Mastigou o cachimbo antes de dizer que histórias homossexuais daquele tipo não refletiam a África de fato. É um homem que pode ter entre 65 ou 90 anos. Então, um homem velho, ele que é o organizador do evento, e ele que vai, né, falar da verdadeira África. Aí vem a pergunta da Ujunwa, que é a nossa protagonista. Que África? Coração, coloquei o mapa aqui do lado. Vejam o que é a Nigéria em vermelho dentro do mapa da África. Vejam vocês quantos países existem na África. Se não existe unidade nem dentro da Nigéria, imagine então num continente desse tamanho. Como é que as pessoas falam África de um modo geral? Bobagem, absurdo. Já caiu isso em vestibular Unicamp, tá? Com o texto do Miyakoto. Exatamente isso. Tá? Querer, né, unificar ou tornar uma coisa só o continente africano. Tá? Edward olhou para o Ujunwa da maneira como alguém olha para uma criança que se recusa a ficar quieta na igreja e disse que não falava como um africanista de Oxford. Vejam, ele é especialista em África, mas estudando onde? Oxford. Não na África. Como alguém interessado na verdadeira África. Peraí, mas a visão dele vem de Oxford. Não na imposição de ideias ocidentais sobre os loci, plural de locus, africanos. Então, estão discutindo aqui, né, o que é a verdadeira África. É um dos temas importantes desse conto aqui. Odiava a maneira como ele sempre olhava para os seus seios, e não para o seu rosto. A maneira como seus olhos escalavam todo o seu corpo e, no entanto, se obrigara a rir como uma hiena enlouquecida. Estamos falando, portanto, de assédio sexual. Beleza, coração? Então, quem está numa situação de poder aqui? O homem velho, que é o Edward, ele é o organizador do evento. Ele pode trazer benefícios, né, para ela como escritora. Mas está querendo levar alguma vantagem. Beleza? E aí ela se pergunta, né, a protagonista, o Ujunwa, mas por que nós não dizemos nada? Por que nunca dizemos nada? Quando mulheres são vítimas de situações como essa, de abuso, de assédio. E aí no conto que ela escreve, dentro do conto, metalinguagem, ela apresenta o conto falando sobre uma situação semelhante de abuso, de assédio sexual. E qual o comentário do Edward? Se recostou na cadeira e disse: nunca é exatamente assim na vida real, não é? As mulheres nunca são vítimas dessa maneira tão grosseira, e certamente não na Nigéria. Isso é literatura ideológica, não é uma história real sobre gente de verdade. Primeiro, a literatura não precisa ser, né, uma história real sobre gente de verdade. Feminismo é uma questão ideológica? Sim. Deixa de ser artístico, deixa de ser literário por isso? Óbvio que não. E aí é um tema que não é só africano, mas também é africano. Tudo bem, coração? Então as mulheres africanas, as mulheres de origem africana, afrodescendentes, sofrem diversos tipos de preconceito. Interseccionalidade. Vai pesquisar esse conceito aí, porque ele é importante. Quando você tem vários motivos de discriminação e preconceito. Então vai se somando, né, a questão étnica, racial, a questão, né, do gênero, tá bom? Então você tem isso naquele conto. Um dos mais importantes do livro, pode cair muito provavelmente numa questão da Unicamp. Tô chegando agora, coração, não se perca aí, né? Tá bem numerado, bem organizado. No seu pescoço é o conto que dá título ao livro. Então é evidente que aqui, coração, é uma espécie de síntese do livro inteiro. Tá? Então atenção redobrada para esse daqui. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Logo, depois de você ganhar a loteria do visto americano, Green Card,
Eles lhe disseram: daqui a um mês você vai ter um carro grande, logo uma casa grande. American Way of Life. Então vender aquela imagem, né, do sonho americano. Será que isso é real? Óbvio que não, né? E ela vai desmascarar isso. Elas perguntaram onde você tinha aprendido a falar inglês. A gente está vendo isso pela segunda vez, né? A ignorância dos americanos em relação ao resto do mundo. Se havia casas de verdade na África, se você já tinha visto um carro antes de ir para os Estados Unidos, perguntavam quando você tinha chegado da Jamaica, pois achavam que qualquer negro com sotaque estrangeiro era jamaicano. E aí ela resume, uma mistura de ignorância e arrogância. Ou seja, eles só sabem da história, né, da geografia deles. O resto do mundo, né, não interessa. Bom, coração? Isso vale para o Brasil também, o conhecimento que eles têm a respeito do Brasil e do mundo como um todo, né? E aqui você vai perceber o título, tá? Numa situação, de novo, de abuso sexual. Ela vai viver na casa de um tio. Até que seu tio entrou no porão apertado onde você dormia, ao lado de caixas e embalagens velhas, e puxou-a com força para perto dele, apertando sua bunda, soltando gemidos. Diante dessa situação de abuso, de assédio sexual, ela vai embora. Perguntou-se o que diria, o que esse tio diria para a mulher, para a esposa, para explicar a partida da sobrinha. Lembrou do que ele dissera sobre o fato de que nos Estados Unidos é dando que se recebe. Então, evidente que essa situação, a frustração, né, perceber que o sonho americano é uma mentira, perceber que ali ela é abusada pelo próprio tio, faz com que ela sinta angústia. E a angústia é aquilo que está preso aqui, né? No seu pescoço, na garganta, não desce, não dá para engolir. Olha lá, às vezes você se sentia invisível. À noite, algo se enroscava no seu pescoço, algo que por muito pouco não lhe sufocava antes de você cair no sono. Então é um sentimento de angústia. É isso, né, que a expressão no seu pescoço vai querer dizer. Então a gente vai percebendo nas 12 histórias diversas vezes, né, a ocorrência da exploração, né, do preconceito, da discriminação, do abuso. E aí no seu pescoço vale para todas elas. Vai mudar a história? Vai, coração. E aqui é um dos poucos contos, né, mais otimistas. Olha lá. Ela tem um namorado branco, que se interessa, né, pelos países pobres do mundo. E ela não acredita muito, né, nesse namorado, ela sempre com o pé atrás. Vocês fizeram as pazes, fizeram amor e passaram a mão nos cabelos um do outro. O dele macio e louro, como a palha do milho que cresce balançado ao vento. O seu escuro e elástico como o forro de um travesseiro. Pela reação das pessoas, você sabia que vocês dois eram anormais. O jeito como os grosseiros eram grosseiros demais. E os simpáticos demais. Os homens e mulheres brancos que diziam: que casal bonito, num tom alegre demais, alto demais, como se quisessem provar para si próprios que tinham a mente aberta. Então é o casal, né, interracial. Então ele branco, ela negra, ela preta, ela de origem africana. Isso a gente viu lá no livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Então os olhares, os preconceitos. Só que com esse homem ela vai perceber, né, que ela pode sim confiar nele. É uma relação realmente ali verdadeira, não, longe da hipocrisia, né, reinante nas outras histórias. Aquilo que se enroscava ao redor do seu pescoço, que quase sufocava você antes de dormir, começou a afrouxar, a se soltar. Então ela consegue ver amor, ela consegue encontrar amor, né, em alguém diferente dela. Um branco americano. Beleza, coração? Então é um conto, né, diferente dos outros aí, mais positivo. O mesmo a gente não vai poder dizer do 8º conto, A Embaixada Americana.
Imaginem uma fila na Nigéria, todo mundo esperando a hora de ser atendido pela embaixada americana. A protagonista, uma mulher, tá lá, né? Esperando, e quem está naquela fila é tratado, olha lá, como uma manada. É gado. Tudo bem, coração? Então, o primeiro sentimento dela na fila ali, esperando para ser atendida, todos, né, tratados como uma manada, como gado. Por que ela está lá? Há 2 dias ela havia enterrado seu filho num túmulo ao lado de um canteiro na cidade natal de seus ancestrais. Um dia antes, levara seu marido no porta-malas do Toyota deles até a casa de um amigo que o tirara clandestinamente do país. Você ouviu falar da matéria que seu marido escreveu no jornal? Sabia que ele é um mentiroso? Sabia que gente que nem ele devia estar na cadeia? Então o marido dela é perseguido por questões políticas. É um jornalista engajado. E aí sobra para quem? Sobra para ela e principalmente para o filho. Ela perde o filho é assassinado. E aí é óbvio, ela quer fugir, ela quer ir embora dessa situação. Beleza, coração? E ali, né, ela vai esperar para ser atendida. Qual a resposta? Tá ali entre aspas, coração. Mas preciso de alguma prova de que a senhora sabe que foi o governo. Existem brigas entre etnias diferentes, assassinatos cometidos por particulares. Eu preciso de provas do envolvimento do governo e de provas de que a senhora estará em perigo se continuar na Nigéria. Então, coração, os Estados Unidos oferecem uma nova vida para vítimas de perseguição política? Até que ponto? Né? Tem que ter prova. Como é que ela vai provar isso? O filho está morto. O marido fugiu. O futuro dela dependia daquele rosto. O rosto de uma pessoa que não a compreendia. Não houve compreensão, não houve empatia, não houve entendimento. Então, coitada, ela está jogada ali à própria sorte. Né? Uma mãe que acabou de perder o filho, que acabou de ser afastada, né, do marido por questões políticas. Tranquilo? Então, também as histórias são pesadas, né? Ela mostra a dura realidade com personagens ali sofrendo, né? Vivendo complexidade psicológica e profundidade. Questão 9. Agora, você já percebeu pela cor, a história vai acontecer nos Estados Unidos. O tremor. Moram no mesmo prédio Ukamaka e Chinedu. Os dois são nigerianos. Acabou de cair lá um avião nigeriano, houve lá um tremor de terra na Nigéria. E aí, quando a Ukamaka espiou pelo olho mágico, né, ela não conhecia, o cidadão se apresenta. Eu sou nigeriano, moro no 3º andar. Vim aqui para rezarmos pelas coisas que estão acontecendo em nosso país. Meu nome é Chinedu. Ela percebe que eles são muito diferentes, né? Ela é estudada, ele não. Ela, né, cristã, ele é evangélico. Então há uma série de diferenças culturais entre os dois. Mas, nessa situação, eles vão acabar se aproximando. Alguém uma vez me disse que eu era o gay mais heterossexual que já tinha conhecido. O Chinedu gay tem uma relação afetiva com esse Abidemi. Abidemi era banqueiro, filho de um homem poderoso. Ainda assim, Chinedu gostara de como ele era possessivo, da vitalidade de um relacionamento que consumia ambos, até Abidemi contar que ia se casar. Se nós tivéssemos continuado juntos, ele ia sair comigo e depois voltar para ela e dormir bem todas as noites. Eu queria que ele dormisse mal às vezes. Então ele rompe esse relacionamento, óbvio, né? Mas está lá abrindo o coração para o Ukamaka. Como uma pessoa pode dizer que ama você e mesmo assim querer que faça só o que é bom para ela? Aí a Ukamaka lembra do namorado. O Dena era assim. Então há há um ponto de contato, uma intersecção entre os dois. Perceberam? São diferentes, mas eles se aproximam.
E aí, né, vai abrir o coração ali, né, o Shinedu. Eu estou ilegal. Meu visto venceu há 3 anos. Este apartamento é de um amigo. Ele foi passar o semestre no Peru e disse que eu podia ficar aqui até resolver as coisas. Vou receber um aviso de deportação do Departamento de Imigração a qualquer momento. Ninguém na Nigéria sabe da minha situação. E aí, coração? O mais importante, né? Tá lá em destaque no final. Apoiando-se alegremente um no outro. Então eles têm algo em comum, tá? E um apoia o outro na dificuldade. Principalmente a Ukamaka aí, né? Que vai ser solidária com o Shinedu. Então aqui o tema da empatia tá bem. São 2 nigerianos bem diferentes vivendo longe de casa nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, estamos chegando no final. 10. Os casamenteiros. Você percebeu pela cor, a história acontece nos Estados Unidos. De novo, os Estados Unidos são saída e solução para os nigerianos? É isso que ela está discutindo. Nem sempre. Eu estava zonza, o voo de 10 horas de Lagos até Nova York e a espera interminável enquanto a agente da alfândega remexia minha mala. Eles não mencionam este tipo de coisa quando arranjam seu casamento. Casamento arranjado. Ela sai da Nigéria para viver nos Estados Unidos com um homem que vai ser marido dela, ela não sabe nem quem é. O que nós não fazemos por você? Criamos você como se fosse nossa filha e agora lhe arrumamos um médico nos Estados Unidos. É como se tivéssemos ganhado a loteria para você, dissera a tia Ada. Então percebam, os tios cuidaram dela, né? Adotiva, adotada, e aí arrumam esse casamento com um médico nigeriano vivendo nos Estados Unidos. É a loteria, será? Quando ela conhece esse marido, ninguém me chama de Ofodile aqui, aliás. Eles me chamam de Dave. Você não entende como as coisas funcionam neste país. Se você quiser chegar a algum lugar, tem que ser o mais normal possível. O mais normal possível significa o mais parecido possível com os americanos. Se não for, vai ser largada na beira da estrada. Descartada. Descartável. Tudo bem, coração? Então o sonho americano não é um sonho assim tão bonito para todos, né? Tem que usar seu nome em inglês aqui. Então a nossa personagem era Chinasa Okafor. Agora ela tem que ser Agatha Bell. E ela percebe neste marido o tempo todo, nas situações do dia a dia, né, o sorriso ansioso de uma pessoa que deseja ser querida pelos outros, aceita pelos norte-americanos. Vejam o que ele fala para ela. Eu fiquei feliz quando vi sua foto. Você tinha a pele clara. Eu tinha que pensar na aparência dos meus filhos. Negros de pele clara, a gente já tocou nesse assunto, se dão melhor nos Estados Unidos. Na Nigéria era igual. Então vejam, né, o preconceito dentro do preconceito. E aí quando ela é abusada por esse marido, ela não tem afinidade nenhuma, não tem afeto nenhum por ele, e ele, lógico, né, na condição de marido, se vê no direito ali de abusar sexualmente dela, ela vai encontrar solidariedade, né, numa outra mulher vivendo ali no mesmo condomínio. Fui para o apartamento de Nia. E ela está desesperada para ir embora. Você pode esperar pelo seu visto e depois ir embora, depois arrumar um emprego. Ela não pode voltar para a Nigéria porque os tios se desfizeram dela. Os tios arrumaram casamento para ela. Então se ela sair desse relacionamento com o marido, ela vai para onde? Tá? Então o conselho é ótimo, né? Pode arrumar um emprego, alugar um apartamento, se sustentar e começar do zero. A gente está nos Estados Unidos, porra! Fuck! Então, aproveite o que há de bom aqui. É a terra das oportunidades. Ela estava certa, eu não podia ir embora por enquanto. Então ela vai aguentar esse relacionamento até conseguir, né, o green card e poder ficar nos Estados Unidos. Então uma outra história abordando um lado, né, bem diferente, que é essa do casamento arranjado. Coração, uma história pesada aqui, tá? Mostrando a cultura
de raiz. A cultura nigeriana está lá na cor verde, né? De raiz. A diferença que fazem entre homens e mulheres, filho e filha. O filho do filho é mais importante do que o filho da filha. Até isso faz diferença. É quem vai manter o nome da família, aquele que perpetuaria o nome da família na Buíse. A vovó deixava apenas seu irmão Nonso subir nas árvores para sacudir um galho cheio de frutas. Apesar de você, menina, saber trepar em árvore melhor que ele. Então o que acontece? A avó só tem olhos para o irmão, né, dessa personagem, que é o Nonso, porque ele é o filho do filho. É ele que deve prosseguir, né, perpetuando o nome da família. Só que aí é lógico, né? Há uma rivalidade entre os irmãos. A gente já viu isso lá na primeira história. Só que aqui o desfecho é outro. A vovó gritou com ele, com seu corpo inerte, dizendo que ele a havia traído, perguntando-lhe quem perpetuaria o nome da família Nabuíse agora, quem protegeria a nossa linhagem. Por quê? Porque o menino sobe na árvore, o Nonso, cai e morre. 18 anos depois desse acontecimento, tá? A nossa personagem feminina volta pro enterro da avó. Então, 18 anos depois, essa bendita avó, né, não muito legal, morreu e ela vai pro enterro dessa avó. E aí ela revê, né? Passaram-se 18 anos e as árvores no quintal da vovó parecem iguais. A vovó pedira a Nonso que subisse no galho mais alto do abacateiro para mostrar a ela que já era um homem. O verão em que soube que algo precisava acontecer com o Nonso para que você pudesse sobreviver. Apesar de ter só 10 anos, você soube que algumas pessoas podem ocupar espaço demais apenas sendo, que apenas existindo, algumas pessoas podem sufocar as outras. Então ela, olha aí, sufoco, angústia no seu pescoço. Ela, por ser mulher, sufocada, angustiada, reprimida, por tudo ser feito para o irmão, por ser homem. E aí, coração, qual é a revelação que chega no final? Você não lembra quanto tempo ficou ali, olhando para Nonso, antes de entrar para chamar a vovó. Então, esperando quase, né, o irmão morrer para não ter tempo de atender e salvar o irmão. Então, ela, de certo modo, ali responsável pela morte do irmão. Só que com isso ela ganha uma outra vida, uma outra oportunidade. Tudo bem? Então é uma história pesada, né? Envolve aí uma omissão de socorro, né? Ela não matou o irmão, mas ela se omitiu, tá? E isso em vista do preconceito, né, bem cultural, próprio da cultura local nigeriana. E por falar nisso, em cultura local nigeriana, uma das melhores histórias, a última, a historiadora obstinada. Aqui a gente vai trabalhar com o tema do resgate cultural, resgatar as raízes culturais do país. Isso está no livro Hibisco Roxo. Para mim, eu li e gostei, achei o livro mais interessante dela até agora, tá? Dos 3 aí que eu citei que eu li. Muito bom, tem o mesmo tema. Vamos lá para a gente entender o enredo dessa última história. Os primos de Obierica, quando Obierica morreu, tomaram um grande pedaço de terra, porque é próprio da cultura. Morreu o homem, a mulher está viúva, ou ela arruma outro marido, ou os primos, os parentes mais próximos, tomam conta. Os anciãos, os velhos, ficaram do lado deles, apoiaram a decisão deles ocuparem a terra ali, né, que era do Obierica. No Ângida, essa é a personagem fundamental, tá? Ela, que é a viúva do Obierica, queria que seu filho fosse à escola. Então, revoltada, né, com essa situação que ela teve que passar, ela quer que o filho estude para ter uma outra vida, para lutar pelos seus direitos. O padre Shanahan disse a Nuângida
que Aniquenua, é difícil esse aí, hein? Aniquenua teria que assumir um nome inglês. Melhor, vai facilitar a minha vida aqui. Ela concordou facilmente. Michael, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coração, mudar de nome, você percebeu? Se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cristão. Imposição cultural. Aculturação. Parou de comer a comida da mãe, o Michael, porque, segundo dizia, ela era um sacrifício a falsos ídolos. Ela, no Ânguida, sentia o filho lhe escapando por entre os dedos. No Ânguida, sentiu vergonha do filho, irritou-se com a mulher dele e ficou aborrecida por aquela vida apartada que os dois levavam, tratando todos os não cristãos como se eles tivessem varíola. Mas continuou a torcer por um neto. Ela sabe que o filho está perdido. Então ela espera a geração seguinte. Primeiro menino, não adiantou. Tá? Um segundo bebê nasceu, uma menina. No instante em que Nuângida a pegou no colo e viu seus olhinhos brilhantes fixos nela com deleite, ela soube que era o espírito de Obierica que tinha voltado. Era estranho que tivesse vindo numa menina, mas quem podia prever os caminhos dos ancestrais? Gracie. Mas Nuângida a chamou de Afamefuna. Então percebam, né? O nome inglês ou o nome africano. Tudo bem, coração? Gracie, olha lá, foi Gracie quem nutria um ressentimento profundo pelo pai. Para evitar as beatices e as certezas azedas dos pais e do irmão, foi Gracie quem, quando recebia prêmios na universidade, imaginava sua avó no Ânguida, observando tudo e rindo, muito divertida. Foi Gracie quem, cercada por seus prêmios, uma historiadora obstinada, ela vai se formar em história, vai conseguir prêmios diante do estudo dela. Tá? Seus amigos, seu jardim de rosas inigualáveis, mas sentindo-se, sem saber explicar bem porquê, distante de suas raízes, no fim da vida, foi a um cartório em Lagos, Nigéria, mudar oficialmente seu primeiro nome de Gracie para Afamefuna. Historiadora por quê? Porque ela vai pesquisar as raízes culturais africanas nigerianas. Tudo bem? Então, o espírito, né, do avô veio nessa neta aí para resgate da própria cultura local. Então, uma belíssima história, muito boa essa daí. E para a gente encerrar, né, tô colocando aqui, ó, nossa Chimamanda Adichie, que é celebridade, coração. Discurso dela no YouTube, que virou, né, livro Sejamos Todos Feministas. Outro, para educar crianças feministas, milhões e milhões de visualizações, a ponto de ser citada, né, em música da Beyoncé. Só isso, tá bom, coração? E ela estará no Brasil agora em breve, né, pela editora Companhia das Letras, lançando o livro A Contagem dos Sonhos, tá aí a capa do lado. Então, fica de olho aí que vai aparecer na mídia. 16 de junho, Chimamanda Adichie em São Paulo, lá no Mackenzie. Tá bom, coração? Então espero ter ajudado, contribuído, né, com vocês aí de alguma maneira. Belezinha, coração? Aquele abraço, valeu, fui.